por uma parte de interseccionalidade da comunidade LGBT. Agora é a vez de Taiga Pires, consultora de desenvolvimento do Núcleo da Mata, além de gerente de vendas da Porte Empresa Júnior. Ela falará sobre a representatividade negra na comunidade e na vida, né? Taiga, venha para o palco, é todo seu. Oi, gente, boa tarde. Prazer imenso estar aqui. Tô até meio sem palavras, assim, que a pauta do Pedro foi muito boa, né? Mas vamos lá. Vou só apresentar aqui a share screen com vocês. Um instante. Bom, acho que para a gente começar a falar, eu queria primeiramente me apresentar, né? Bom, eu sou técnica em eletrotécnica pela FRJ, estou fazendo faculdade de engenharia civil aqui na UFJF, né? E aí, como a Kênia falou, gerente de vendas na Porte e também consultora de desenvolvimento, né, no Matão. Mas agora, como um todo, falando como pessoa mesmo, né? Para quem é de signo, eu sou virginiana com ascendente de escorpião. Eu acredito que na minha vida, assim, tem uma meia para cada ocasião. Então, tem a meia de Natal, uma meia para o Réveillon, uma meia para aniversário, uma meia, uma ocasião. E eu sou apaixonada por música. Então, se for funk, eu venho com passinho. Se for pagode, eu já levo pandeiro. Pode me chamar para escutar música, que é comigo mesmo. E me apresentando também, né, o meu local de fala. Então, eu sou uma mulher lésbica, eu sou de classe média, eu fiz o ensino fundamental todo em escola particular, fiz o FRJ, entrei na rede pública, né, no ensino médio, então não tenho um espaço de fala para, por exemplo, falar de como que é uma vida regrada, né, e nem faltando alguma coisa, né, sempre, nunca sobrou nada lá em casa, mas também nunca faltou. E uma mulher cis, negra. E aí vamos falar um pouquinho, né, do nosso tema sobre interseccionalidade na comunidade LGBTQIA+. E eu peguei esse trechozinho, tem no Wikipedia, bem simples assim, ó. Interseccionalidade é o estudo da sobreposição ou intersecção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, dominação ou discriminação. Aí vocês vão me falar assim, tá, beleza, Taiga, mas o que quer dizer isso? Bom, falar um pouquinho na prática. É a primeira vez que eu entendi o conceito de interseccionalidade, mas não foi no ambiente de estudo e nem com esse nome. Simplesmente eu estava sentada numa mesa de bar, né, com um amigo meu que era branco, e ele estava falando sobre uma outra pessoa, um homem que ele tinha discutido. Ele falou assim, porque ele não é negro, só é negro quem sofre racismo. E ele nunca sofreu isso. Olha a cor dele, e eu peguei e sentei assim. E eu parei para pensar que nem sempre na minha vida, né, como eu não sou uma pessoa retinta, eu demorei a entender minha cor, né, onde eu me posicionava, qual era o meu local. E eu não sabia diferenciar ainda o que era homofobia, por exemplo, do que era machismo, do que era racismo. E eu fiquei assim, o meu erro ali foi ter escutado, de fato, o meu amigo que era branco, hétero, cis, assim, não estava definitivamente no local de espaço, no local dele de fala, né? Mas é justamente isso, a gente tem um encontro de comunidades que são historicamente prejudicadas e discriminadas, então as chamadas minorias, né? Então eu trouxe até a foto da Black Lives Matter, que deu uma movimentada assim, questão mundial, que é o movimento negro, né? E a Parada do Orgulho LGBTQIA+, em São Paulo também, que é um sonho meu de ir. E trouxe também um pouquinho de algumas personalidades que a gente já conhece que enfrentam também a interseccionalidade, né? Então, a gente tem a Marielle, Lineker, e assim, a gente entende que tem alguns problemas que ocorrem por conta de se tratar dessas minorias. Então, eu trouxe até algumas reportagens aqui espalhadas, algumas manchetes, de que a comunidade LGBT foi um dos sacrificados agora na pandemia, realmente por conta de problemas de saúde mental. Somos mais propensos, né? A participação de mulheres no mercado de trabalho diminuiu. O pior índice em 30 anos, casos de violência doméstica aumentaram assim, absurdamente. Isso tudo envolve tudo que tange a interseccionalidade, né? Porque você pensa bem, quando você fala de uma mulher, então, que faça parte da comunidade LGBTQIA+,
como que ela entra dentro desses dados e numerações, né? Boa. E aí, vou falar um pouquinho sobre a interseccionalidade no MEG. Como eu tenho esse duplo escopo de trabalho dentro do MEG, hoje acho muito importante trazer de 2 pontos de vista diferentes. Então, hoje, dentro da Porte, a gente tem uma Direx que é 80% feminina e 40% LGBTQIA+. Então, eu me sinto muito privilegiada por ter esses cargos de liderança por pessoas que me representam. Então, eu fico muito feliz e honrada quando isso acontece. Eu tenho uma abertura muito boa dentro da Porte para puxar qualquer tipo de momento. Eu tenho autonomia para falar e para puxar pausas que não sejam sobre diversidade. Então, sobre vendas, para dar esses feedbacks de melhoria, puxar treinamentos. Eu consigo ter essa autonomia muito tranquilamente, mesmo sendo uma empresa júnior, que é dentro do curso de engenharia, das engenharias da UFJF e de arquitetura. E a gente sabe hoje que no curso aqui da UFJF de engenharia é um curso extremamente elitista, branco, hétero e masculino. Então, essa realidade dos dados da Direx, da Porte, não reflete o que a gente tem hoje dentro de membros, por conta dessa diferença que a gente já tem pelas pessoas que são matriculados no curso das engenharias hoje na UFJF. Então, é um problema que não é só da Porte, ele já tangibiliza também outras áreas. Só um instante. E aí, a gente tem também toda essa questão da gerência de vendas e o contato com os clientes. E hoje, dentro da Porte, eu auxilio os clientes, né? Eu faço todo esse processo do primeiro contato com o cliente até o momento que ele fecha o contrato com a gente, sou eu que vou estar acompanhando ele. Faço todo o processo comercial, seguindo todos os nossos passos que a gente tem, todos os nossos protocolos dentro da Porte, todos os nossos processos, sou eu que faço esse trabalho. E hoje eu falo para vocês que foi semana passada, já estou trabalhando nesse escopo de gerente de vendas desde o final de julho, início de agosto. E semana passada eu recebi meu primeiro cliente negro. E eu fiquei saída da reunião muito emocionada. E eu falei assim, nossa, olha isso. Tipo, olha que parece até absurdo, assim, eu falar que em 2 meses de trabalho, de tantos clientes que eu já passei, assim, só de proposta, eu devo ter apresentado mais de 30 propostas, não sei. Eu tive um cliente negro, e isso eu tive um cliente LGBT, que ia mais, foi muito, assim. E também tem uma questão de privilégio, né? Eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação, nada que fosse tão violento, né? Mas eu enfrento todo dia alguns tipos de preconceito, né? Então, até por estar nessa parte de gerência de vendas, eu tenho muito contato com os parceiros da Porsche, com empresas sênior, com outras empresas também que entram em contato com a gente. E, às vezes, tem alguns homens que querem me explicar como fazer o meu trabalho. E, às vezes, assim, até quando eu teve uma situação muito engraçada, e eu fiquei assim, como que isso foi acontecer, né? Que eu fui cobrar um homem e ele não tinha me dado resultado, não tinha me mostrado o que eu precisava. E aí eu fui, cobrei ele de novo e expliquei para ele o que eu queria, né? Eu falei assim, olha, eu preciso que você me mande isso, porque eu preciso alinhar isso e isso com o cliente. E aí ele pegou e me enviou o que eu estava pedindo para ele. Eu falei assim, aí ele pegou e falou comigo assim, eu estou te enviando isso para você fazer isso, isso, isso. Como se a ideia partisse deles. E aí ele inverteu totalmente e parece que ele que estava me cobrando. A ideia tinha sido dele e que ele que estava me cobrando. Enfim, foi uma situação que eu fiquei assim, como que ele conseguiu inverter isso e de me descredibilizar? Ele realmente não tem, assim, me descredibilizou. E não, assim, não foi uma coisa muito legal, realmente me cansa. Assim, eu acredito que todos vocês já tenham passado por situações parecidas no dia a dia.
Mas realmente é algo que quando você está no seu ambiente de trabalho, é aquele negócio, você não consegue guardar algumas coisas no bolso. Não é porque eu sou gerente de vendas que eu deixo de ser mulher, que eu deixo de ser lésbica ou que eu deixo de ser negra. Então, essas coisas, às vezes, aparecem. E falando um pouquinho, enquanto, olha, era para estar o logo aqui do Núcleo da Mata, tá bom, galera? Mas deu um errozinho. E o slide ficou até um pouco vazio, porque eu comecei a trabalhar no Núcleo da Mata, a gente já estava em esquema de home office, pandemia, e aconteceu que a gente não tem uma foto assim do time, de todo mundo, mas com fé que a gente ainda vai ter. Falando hoje sobre o time, é um time que eu me sinto muito aberta, né? Que nem o Pedro estava falando, questão de ser assumido dentro do trabalho. Todas as pessoas, elas sabem da minha sexualidade. Primeiro foi o time da minha diretoria, depois o time como um todo. E aos poucos, assim, fui me assumindo naturalmente. Nunca tive problema nenhum dentro do time. Sempre foi algo muito, muito tranquilo. E minha rotina hoje no MEG é com realmente fazendo consultoria para as EJs. Então, tudo o que tange a EJ, em algum momento eu já pesquisei, ou eu já vi, ou eu já pedi bente para alguém para conseguir trazer para a EJ. Isso vai desde organograma, até processo seletivo, processo de vendas, prospecção de clientes, até edital da UFV eu tive que pesquisar também. Então, tudo que tange, assim, a EJ, se tiver dando problema, se tiver dando pau, eles falam comigo. E quando eles ainda não sabem que estão dando pau, é comigo também que falam. E aí, falando um pouquinho, né? Eu falei que eu tenho essa rotina de pesquisar muito, de tentar trazer o máximo possível para as EJs. Eu tenho esse sentimento, ser consultora de desenvolvimento é justamente isso. Você aprende porque às vezes eu não sei o que a EJ precisa, mas eu tento aprender para conseguir passar para eles. E se for no caso de trazer uma pessoa externa, é sentar ali junto e tentar entender e traçar soluções. E teve uma vez que eu acho que nada tinha sido tão explícito assim comigo nessa questão da interseccionalidade e como que era assim num ambiente maioritariamente masculino. Mas foi numa reunião, né? E só tinham também homens brancos. E eu era a única mulher lésbica, negra, enfim. Todas essas questões que vocês já sabem, ali presente naquela reunião. E era um esquema assim, a EJ apresentava a proposta e ficavam duas pessoas, né? Eu e uma outra pessoa, um outro homem, que íamos avaliar essa proposta para falar assim, olha, acho que vocês podem melhorar em talvez o slide, enfim, isso aqui não está legal, e passar esses feedbacks, né? E logo que terminou a proposta, eu falei com o que eu tinha achado, achei que eles tinham demonstrado uma maturidade muito grande, e eu falei com eles assim, não queria uma questão de compromisso com o cliente. Eu falei assim, olha, vocês têm que ter marcado um compromisso com o cliente para despertar isso nele e o cliente voltar a procurar vocês, para te dar pelo menos uma resposta. Que era a questão até de validade em proposta. E chegou outra pessoa, falou, explicou lá 1 milhão de coisas também relativas à proposta. Em determinado momento, um dos meninos da EJ perguntou para outra pessoa se aquilo que eu tinha falado fazia sentido. Foi, assim, uma validação do que eu falei. E, assim, eu sou muito privilegiada enquanto EJ, que é a Porsche Cluster 5. Eu tenho muito treinamento de venda, já tive essa gestão, tive gestão passada. Eu tenho fácil, assim, mais de 20 horas em treinamento de vendas, em tudo que tange a vendas. E aqui, naquele momento, eu falei assim, se fosse um homem branco que tivesse falado, ele não teria pedido essa validação depois. Né? Na hora eu também não tinha percebido isso, mas a gente sabe muito bem quando essas coisas acontecem, o que elas querem dizer. E a resposta que eu dei também para isso tudo, assim, quando eu me entendi enquanto lésbica e enquanto mulher negra, eu já estava muito decidida que eu queria engenharia civil.
E quando essas coisas aconteceram, deu aquela sensação de ser mais uma coisa. Nossa, já você a única mulher, assim, já você minoria quando você fala em engenharia civil, que é um dos ramos mais conservadores que a gente tem hoje dentro de mercado, dentro de tecnologia, dentro de tudo, até de pessoa. Eu vou entrar nesse ramo que é extremamente conservador. E eu ainda vou ser uma mulher nesse ramo, uma mulher negra lésbica, e eu fiquei assim, é bastante coisa. E às vezes é sentar numa sala de aula, ocupar um certo espaço, que eu sou a única pessoa ali que ocupa aquele espaço. Então, é justamente essa resposta que eu dou. É ocupar aquele espaço, estar lá, estar na faculdade, estar na porte, estar no núcleo. São coisas assim que me fazem acreditar em algo melhor. No sentido que, da mesma maneira que eu olho hoje para a porte e falo que eu me sinto extremamente confortável em estar lá, porque a gente tem uma diretoria assim, que é 40% LGBT+, assim, eu quero que outras pessoas tenham isso olhando, por exemplo, para o Núcleo da Mata ou para qualquer outra empresa que eu vá entrar, que elas tenham realmente isso. Olha, tipo, tem uma mulher aqui também que também é negra e lésbica. Nossa, assim, para mim seria incrível. Então, saber que eu ocupo esse espaço de liderança, que outras pessoas podem tomar aquilo também como inspiração para ocupar esses espaços, é a melhor resposta que eu pude dar. E, assim, tem sido o que eu mais tenho feito, né? E agora, falando um pouquinho de mercado, acho que o Pedro, assim, vou passar brevemente, porque acho que o Pedro contemplou muito bem tudo isso, mas dá uma visão um pouquinho de faculdade e de empresa sênior, né? E aí, o que acontece? O ambiente estudantil hoje, dentro da faculdade, é um ambiente que você tenha muito acesso às informações. As informações chegam muito fáceis até a gente. Então, seja por meio de DCE, por DA, hoje esses grupos extremamente politizados, né, que a gente tem, que são Movimento Correnteza, JS, JC, enfim, esses movimentos estudantis que a gente já conhece, que levantam pautas também sobre diversidade em vários aspectos, a gente tem contato com isso, tem acesso a discussões de maneira muito mais fácil. Diferente de uma empresa sênior, que tem uma diversidade de idades e vivências totalmente diferentes. A gente não pode esperar, por exemplo, de uma pessoa que viveu a vida inteira que é classe alta, que viveu a vida inteira dentro de uma bolha social, que tem uma vivência, por exemplo, igual a nossa, ou igual a minha, que estudou, assim, com pessoas de toda a Baixada Fluminense, que é marcada por uma desigualdade social muito grande. Então, não tem como, a vivência não vai ser igual. E a gente, acho que vai muito da gente entender o que é falta de conhecimento e o que é preconceito mesmo. É aquele negócio, até, assim, vou puxar muito o gatilho do Pedro agora, foi uma parte que ele falou, assim, até a questão das eleições e fake news. Tem muitas pessoas que elas já, tipo, pelo tipo de governo que a gente tem hoje no Brasil, a gente sabe que tem muita gente preconceituosa. Assim, a gente sabe, a gente sofre com isso todo dia, a gente sabe como é que é, mas tem muita gente que também não tem conhecimento sobre as coisas. Porque a gente tem acesso, a gente pesquisa, a gente conversa, a gente está imerso em uma bolha, né, que é a bolha da comunidade LGBTQIA+, onde a gente tem acesso a muitas informações de maneira muito fácil, igual, assim, seja por internet, seja por, sei lá, Instagram, conversa, até conversa de bar mesmo, que você troca aquelas informações de maneira muito, muito rápida, mas já dá um insight para você pesquisar depois, de pessoas que não estão inseridas em outras bolhas e têm outras vivências, né? Então, assim, vai muito da gente saber o que é preconceito e o que é falta de conhecimento, que é aquele negócio de conversar, explicar, perguntar o porquê. E, além disso, tem alguns estereótipos de profissional, né? E até esses dias um vídeo, não sei se vocês viram, de uma dinâmica de RH. Fizeram um experimento com o RH de uma empresa, pegaram esse RH, dividiram em dois, né? E numa sala eles mostraram só pessoas brancas fazendo atividades comuns, tipo
é um homem branco de terno, uma mulher lavando a louça. E aí a mulher branca lavando a louça é dona de casa, terminou de fazer o jantar, tá ali lavando a louça. E o homem branco de terno, ele é um empresário de sucesso, pode ser um investidor, um economista. Agora, o homem negro, quando ele está de terno, ele é segurança de shopping, é motorista. A mulher negra, quando ela lava a louça, ela é empregada da casa. Então, são, assim, a gente já tem incrustado na sociedade alguns estereótipos de profissional. Então, assim, a gente vai realmente passar por isso. Bom, vou citar o exemplo da engenharia civil, que para mim é mais palpável, né? Quando você pensa no engenheiro responsável por uma obra, você pensa no engenheiro. Dificilmente você vai pensar assim, numa uma mulher negra dirigindo uma obra. Quando a primeira imagem que vem na sua cabeça já é tipo do viés inconsciente mesmo, que vai ser um homem branco. Então a gente vai passar, realmente, tipo, vai ser um trabalho difícil, igual Pedro falou, eu repito novamente, é um trabalho muito difícil, é muito desgastante para a gente, mas a gente é o que temos, assim, ainda vamos ter muitas lutas quanto a isso, tenho certeza, mas por enquanto é o que temos. E, como eu falei de mercado e como as coisas estão, e de respostas também, eu quero falar, como a gente está no inserido do MEG e o vocabulário de MEG, queria falar um pouquinho sobre o propósito, né? E são duas coisas que, para mim, fazem muito sentido, né? E vocês podem concordar ou discordar, a gente pode conversar até depois. É justamente, se não eu, quem? E se não agora, quando? E foi muito daquela questão de resposta, de ocupar aqueles espaços. Então, se eu vejo uma empresa que ela, pô, é a empresa do meu sonho, quero muito trabalhar lá, não tem uma pessoa que ocupe o mesmo espaço que eu. Tipo assim, se não for eu ocupar aquele espaço, quem que vai ocupar? Para, tipo, abrir espaço para outras pessoas, para que realmente as pessoas daquela empresa naturalizem mulheres negras, lésbicas em cargos de liderança, por exemplo, ou dentro da empresa tomando decisões. E se não, a questão do senso de urgência mesmo, de fazer as coisas. Eu vou esperar que outra pessoa vá lá e faça aquilo para que eu me sinta confortável a ocupar aquele local, ou eu vou tentar. Então, realmente é algo que eu tenho pensado muito. E principalmente o peso de ser. Quando eu penso assim, que se eu deixar de estar em algum tipo de espaço, qualquer espaço, em que eu ocupo a cadeira de ser, assim, a única mulher lésbica negra naquele local, se eu deixar de estar ali, se eu deixar de ocupar aquele espaço por conta disso, quer dizer que não vai ter nenhum. Então, realmente é um peso. A gente carrega uma bandeira, a gente carrega uma história de luta, a gente carrega muita coisa. E, principalmente, finalizando, assim, vai ser até um pouco curtinha a minha pauta, gente, porque eu queria muito que a gente conversasse depois, falar um pouco de experiência, tirar dúvida. Eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que fazem muito sentido para mim, né? Então, eu falei que a comunidade LGBTQIA+, ela tem, por uma questão histórica mesmo, de lutas e de repressões, mais propensão à saúde, doenças que tangem a saúde mental. Então, uma coisa que eu sempre carrego, e aí vocês podem concordar ou discordar, se vocês quiserem discutir comigo sobre isso, podem ficar bem à vontade, que o nosso propósito é muito maior, porque a gente realmente carrega um peso, nossa história é muito longa, é uma história de luta muito grande, mas que nós somos indivíduos únicos. E eu falo assim, eu, como Taiga, a Kênia, enfim, todo mundo, nós somos seres humanos que temos defeitos, falhas. Você não precisa, por exemplo, fazer mais que o seu limite.
É justamente isso. Nós cansamos de explicar coisas e falar por que é errado, falar a opção, falar tantas coisas, e que a gente pode cansar de falar essas coisas igual assim, às vezes eu simplesmente bloqueio certas palavras do Twitter, do Instagram, porque eu não quero ver mais aquilo, não quero ver matança, não quero ver mais sangue LGBTQIA mais derramado, não quero ver. E tá tudo bem eu me sentir saturada e não querer ver, e às vezes até uma forma assim de realmente não saber daquilo, mas justamente porque nós somos seres humanos, nós cansamos, nós somos assim, temos falhas, defeitos, enfim. É realmente cuidar de cada um de nós, né, da saúde mental de cada um de nós. Isso para mim é marcante, assim. Eu queria deixar também meu contato, vou ter telefone aqui, gente, LinkedIn, tudo direitinho. Pode me seguir, eu sou super aberta. Eu acho tudo, exatamente tudo que tange a lutas, movimentos de lutas. Tanto é muito difícil a gente afirmar coisas com certeza, assim. É muito difícil ter algo que a gente é muito difícil ter alguma coisa que a gente, como é que eu vou te falar? Um instante assim. É muito difícil ter algo não ter algo para acrescentar a alguém. É muito de conversar, a gente tem vivências completamente diferentes e entendimentos completamente diferentes de mundo. Então, assim, eu sempre gosto de conversar, sempre gosto de realmente trocar uma ideia com as pessoas e ver o que elas pensam, o que elas acham, e fico muito aberta também. Eu acho que a gente tem um tempinho bom para, eu não sei que horas são, mas acho que a gente tem um tempinho bom para conversar depois da pauta e fico à disposição. No mais era isso, galera. Alguém tem dúvida? Ficou alguma coisa? Eu tenho uma Pode falar. pergunta. Pode falar. Tinha alguém antes que eu não vi? Não, Não? acho que não. Ok. Então, é uma coisa que você falou que a gente tá cansado. E eu tenho muito disso. Eu tô cansada de que é só o começo. Eu tô cansada de que é só uma fala em um evento. Cansada de alguém falar assim: você tá falando demais. Porque tá começando. E não sei, esse começo é muito longo. Porque as pessoas podem fazer mais. Mas elas não fazem. Aí qual que é a sua visão disso, desse começo? Sim, olha só, Kenny, o meu. Até falando um pouquinho assim sobre mim, assim, eu já tive depressão. Então, foi justamente nessa descoberta de. Enfim, foi no processo de me assumir minha sexualidade. E eu passei, quando chegou a época da eleição do dito cujo, do esfaquenário, eu tive um surto, assim, porque eu briguei, eu já não falava muito bem com as pessoas aqui da engenharia, né, mas eu briguei com os que eu falava, eu também briguei, né. É justamente por isso, porque às vezes a gente acha que está progredindo, né, então, por exemplo, eu tinha amigos que me aceitavam, para mim era incrível, e aí quando eu falei assim, você já viu as propostas do Bolsonaro para a comunidade LGBTQIA+. E as pessoas assim, não, mas assim, eu não voto no PT. Aí eu falei assim, você vai votar, você prefere, tipo assim, prejudicar eu que sou sua amiga, que estou sofrendo, do que votar no PT. E aí ela falou assim, assim, eu acho que a gente pode fazer muita coisa como movimento, assim. A gente pode, nossa, a gente tem um poder incrível, assim, principalmente no Brasil. O Brasil ele é de coisas incríveis e coisas horríveis, assim. É um dos países que mais mata transexuais no mundo, mas é um país também que tem a maior parada do orgulho LGBT que ia mais do mundo. Então, assim, a gente tem potencial para fazer muita coisa e a gente pode sim fazer muita coisa. Só que essa sensação, assim, para mim, essa sensação de cansaço, ela vai existir, sim, não tem jeito, porque só a gente sabe o que é. É realmente aquele peso. Você não deixa de, é que eu sempre falo, você não deixa de ser
lésbica, por exemplo, eu não deixo de ser lésbica quando eu estou numa entrevista de emprego. Não é algo que eu posso guardar no bolso, assim, nossa, aqui eu não vou ser lésbica. Tipo assim, não é algo que eu posso pegar um dia e falar assim, nossa, estou muito cansada, vou deixar de ser lésbica aqui só hoje, só esse sábado aqui para ficar tranquila, e depois eu volto normal. Não tem como isso. Então a gente vai sentir esses cansaços. Eu vejo muito de realmente entender você como indivíduo para saber o que você precisa de limite. Então, assim, eu sei que às vezes no Twitter eu não tenho saúde mental para ver certas coisas. Assim, eu não gosto nem de falar, mas aquele caso da menina de 10 anos, eu simplesmente silenciei tudo. Tipo assim, deu tudo. Eu não via porque para mim aquilo me dava muito gatilho. Eu não podia ajudar mais naquela situação. Eu podia, assim, o máximo que eu podia fazer enquanto Tiger era ignorar aquilo. Me doía, me doía. Mas também não faz sentido eu passar por cima de mim, porque senão seria mais uma alérgica com problemas de saúde mental, entendeu? Eu acho que vai muito de entender, assim, realmente. Eu aconselho todo mundo ir na psicóloga para fazer esse acompanhamento, saber como que você funciona, como você, o que você gosta de fazer, como você relaxa, o que te dá gatilho. Você se entender enquanto pessoa para saber os seus limites. Então, assim, olha, supondo você, Kenny, assim, olha, para mim, eu luto com garras e forças por isso, que é o que para mim faz muito sentido. Mas essa semana, assim, eu tô passando por um momento difícil. Beleza, você tem o direito, é isso que eu sempre falo, né? Nós temos o direito de ficar cansados, de não querer responder, tipo assim, eu não aguento mais. Tipo assim, essa questão da por que é errado falar opção sexual é uma coisa que, assim, em bar eu já falei. Às vezes você explica tudo direitinho, aí a pessoa quer falar assim, ah, não, porque a língua portuguesa foi criada assim. Eu falei assim, Mas aí a pessoa fala, tipo assim, a pessoa no Rio ai, fala ainda, como gíria, e aí ela quer falar comigo que não pode mudar a opção sexual para alguma coisa que seja mais, que seja orientação. Tem outro termo também que é melhor, mas enfim. É justamente isso, a gente pode ficar cansado e tá tudo bem se sentirmos assim, mas vai ser, tipo assim, muita luta, não tem muita coisa realmente para acontecer. A gente não tá nem perto, quando eu penso assim, do que poderia ser, pelos dados, assim, até por tudo que a gente vê, por tudo, a gente não tá nem perto do ideal. E aí, para mim, só vai fazer sentido parar de lutar quando a gente chegar lá. Tem sentido? Gente, vocês têm mais pergunta? Pode ser assim, um comentário também, tipo, olha, gosto das suas meias, qualquer coisa, gente. Uma dúvida que eu tenho é que às vezes eu não gosto de entrar em lugares, tipo, em ambientes de trabalho em que eu me sinto oprimida ou ofendida, e eu tenho muita dificuldade de continuar lá. E aí eu prefiro trabalhar em lugares em que eu me sinto acolhida, e aí ao mesmo tempo em que eu me sinto bem por mim mesma. Porque eu estou num espaço em que eu estou bem, eu me sinto mal porque eu não consigo lidar com esses espaços que não me dão espaço. E eu me sinto mal por não estar lá cobrando aquele espaço que devia ser meu. E aí eu fico com esse embate mesmo, sabe? Entre lutar pelo que deveria ser meu, mas não está sendo, e lutar pela minha sanidade mental e ficar onde eu sou bem recebida. Entendi. Elise, né? Assim que se pronuncia? Ok. Eu acho que cai muito na mesma questão da Kênia. Eu falei, tipo, que a minha resposta é realmente ocupar esses espaços, porque eu sou uma pessoa, assim, eu gosto muito, eu tenho dificuldade de ficar parada, assim, eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu adoro trabalhar, eu adoro fazer as coisas. Se eu não, assim, se eu não existisse MED nessa pandemia, eu provavelmente tinha surtado de novo, porque foi a coisa, assim, que eu acordo já ligando o computador, tipo, fazendo minhas propostas, eu vou dormir. A última coisa que eu faço é atualizar o CRM da empresa. É assim, eu tenho esse negócio tipo, de ser agitada. E eu gosto, tipo, e realmente eu tiro muita energia do meu trabalho. Então, assim, para mim, quando eu estou num local que eu ocupo,
que ocupa a única, igual a gente falou, o único, aquele espaço que é o único nosso. Então, tipo assim, talvez eu seja a única mulher lésbica naquele lugar. Se eu for maltratada, mesmo tendo isso tudo, eu não vou querer continuar lá. Tipo assim, hoje no Núcleo da Mata, a gente tem mulheres negras, a gente tem LGBTs, que a mais assim, tem, mas eu ocupo um papel específico de ser a única mulher negra LGBTQIA+, ali. Assim. Só que é um lugar que eu me sinto extremamente acolhida, que eu me sinto bem, que eu converso, eu não me sinto, não é um peso para mim. Você tem, isso que eu falei, Elise, você tem total, tipo assim, liberdade de não querer ocupar esse espaço. Não é porque você é Elise, sim, você é Elise, você é da comunidade LGBTQIA+, mas você não pode sacrificar um pelo outro. Entendeu? Você não pode deixar, tipo assim, a Elise, que a gente conhece, que as pessoas conhecem, você abrir mão de você para estar num espaço de luta pela comunidade LGBTQIA+. É um peso muito grande, você tá, tipo, é um peso muito grande. Entende? Então, tipo assim, você não é obrigada a fazer isso. Se você prefere estar num local no local que você se sente acolhida, no local que você se sente bem trabalhar, fica nesse espaço. Você acha que consegue, assim, se você, para você faz muito sentido conversar com as pessoas quando elas são, não sei lá, discutir, conversar com as pessoas quando elas estão sendo preconceituosas. Então, tipo assim, se é algo que você consegue fazer, que não te pesa, que você acha que está contribuindo, faz sentido para você, então é isso, sabe? Mas, assim, você não é obrigada a fazer, assim. Uma vez me falaram uma frase que eu, assim, carreguei para minha vida, né? Foi até minha psicóloga, a gente dando créditos aqui para ela, que ela pegou e falou assim, Taiga, as pessoas não são EJs, elas não prestam serviço ou desserviço. Então, assim, você não pode fazer um serviço pela comunidade LGBTQIA+, de estar lá, sendo que é algo que não te dá prazer, sabe? Não é algo que faz sentido para você. Eu acho que vai muito nesse sentido. Fez sentido? Fez sim, obrigada. Tá bem. Vocês podem discordar também, tá, gente? Fica à vontade. Boa. Foi, galera? Tem mais alguém? Gente, eu acho que então é isso, né? Acho que foi todo mundo. E aí, só fiquei feliz demais com o convite, né? E aí, só como último ponto, assim, é a primeira vez que eu falo sobre diversidade fora assim, fora de um evento ou do Núcleo da Mata ou da Porte. E isso vai muito também com o que eu queria, assim, né? Que as pessoas me conhecessem, então, não só por ser LGBT ou assim, ou por ser negra, mas me conhecesse pelo meu trabalho. Então, eu já dei tipo, pauta de vendas, um monte de coisa. Então, fiquei muito feliz com o convite. E aí, qualquer coisa, pode mandar mensagem para mim, pode me adicionar no LinkedIn e a gente pode trocar ideia. Muito obrigada pela atenção, gente. Uma boa tarde.